aqui a reunião. Eu não conversei com o Fábio aqui no início, né, para a gente poder dar esse levantamento, que o Fábio é o coordenador desse GT, e eu estou nele aqui também como espectador, assim como vocês. Então, em primeiro lugar, aqui, em nome do comitê do Corumbá Vinícius de São Marcos, né, cumprimentar, boa tarde a todos e a todas, e, e falar, né? Acho que na outra reunião a gente não tinha um quórum tão grande assim, acho que a gente tem aqui um público legal, pedir para que vocês se identifiquem aqui no chat, para que a gente possa registrar a presença de vocês. E, bom, o objetivo desse GT, ele foi criado, né, no âmbito aqui do comitê, na instância do comitê, para discutir a questão aí dos usos múltiplos da bacia do Rio Corumbá, que no entendimento do comitê de bacia pode ser comprometido, visto que existe um projeto aí, uma proposta de inserir, de instalação aí de mais de 40 empreendimentos só nessa bacia hidrográfica hidrelétricos, né, PCHs. Então, essa é a segunda reunião, se eu não me engano, aqui do nosso grupo. Na primeira reunião, nós tivemos uma apresentação do Dr. Kenny, que fez uma leitura para a gente aí sobre essa ótica do geoprocessamento e sobre disponibilidade hídrica, e fez uma leitura muito interessante. Mostrou aqui para a gente um cenário aqui da bacia de uma forma diferente, para que nós pudéssemos ver. Acho que não tinha um grupo de pessoas tão grande, e eu acho que hoje o Fábio iria fazer um compilado dessas informações que foram colocadas pelo Kenny, mas que, de certa forma, nós podemos iniciar. Ah, o Fábio entrou. Olá, Fábio, tudo bem? Desculpem aí a correria, o atraso. Sem problema. Eu estava fazendo aqui uma introdução enquanto nós aguardávamos você chegar aqui. Obrigado. Estava falando, na última reunião o nosso quórum não era tão grande, né? Então eu estava dando uma pequena introdução sobre o que foi tratado, né? Nós tivemos a apresentação do Dr. Kenny falando sobre a bacia, seus estados hidrológicos, suas condições, e que foi muito interessante, e que eu acredito, a gente não deu esse alinhamento inicial, mas eu acredito que você tenha feito aí um compilado de informações para a gente começar a discutir em relação à disponibilidade hídrica, usos prioritários, usos múltiplos e a questão dos 40 empreendimentos hidrelétricos, certo? Sim. Então, eu cumprimento você novamente, boa tarde, e passo a palavra aí para você tocar aqui a reunião. Obrigado, Fábio. Boa tarde a todos. Essa é a nossa terceira reunião. O grupo está ainda nessa fase de formação. Eu acho que acho que todos estiveram na segunda reunião, ou quase todos aqui. A primeira reunião nossa, como o Bruno falou, nós trouxemos o Dr. Kenny. Ele é um doutor pelo INPE, e acho que ele está até presente. Não sei se o Kenny se apresentou, Bruno. Eu não sei quem é o pontinho. Tem um pontinho. Pontinho é o computador do Felipe. O computador do Felipe. Eu até passei para ele o convite. Mas, enfim, ele é um especialista nessa parte de geoprocessamento, trabalha muito com as imagens, né? E tem uma facilidade, isso auxilia muito na questão de bacias, porque a imagem, historicamente, ao longo dos tempos, né? É muito fácil hoje a gente ter a aquisição dessas imagens e avaliar o que aconteceu, né, em determinados períodos. E através de programas você simular situações. Então, é o estado avançado que nós estamos hoje, né, de conhecimento. É claro que tudo implica também em parte de reconhecimento no campo. Eu também sou, o Bruno comentou, né, mas olha só a imagem, né? Então, realmente, a gente fica assim meio com uma certa
necessidade, né, de ter dados reais de campo, né? Isso é muito importante em qualquer pesquisa, e mais as imagens de satélites ajudam enormemente, né, para a gente avaliar uma bacia no primeiro momento, e isso aí é uma coisa que, acho que com um futuro breve aí, o próprio comitê deve ir por essa linha, porque é uma ferramenta que nos auxilia muito e que muita gente está usando no mundo todo, em outros locais, né? Então, houve essa questão de um trabalho também que está sendo feito aqui em Caldas Novas pela própria Secretaria de Meio Ambiente, onde vai ser feito dessa forma, e a ideia é que a gente faça uma coisa em certa sintonia, né, dando certo aqui em Caldas, também com o Comitê do Corumbá, porque vai ajudar, né? Caldas Novas, nós estamos aqui na bacia do Corumbá, né, na reservatória aqui de Corumbá 1, temos problemas na questão de ataque de piranhas, que são coisas assim bem diferentes aí, né, mas que é uma coisa que começa a disseminar muito em diversas bacias, e o problema do recurso hídrico, né, da água termal, que existe uma recarga aí também, né, nesse balanço hídrico, né, que as águas estão dentro desse conjunto de balanço hídrico. E na última reunião, nós conversamos muito, o Juber nos colocou a par que o Ministério Público Estadual já começou desde aquela época em que foi lançada lá no Conselho, ou antes, não sei, a problemática das PCHs, né, das dezenas de PCHs que estão sendo instaladas. Então, é um uso importante, né, é um usuário importante na bacia, mas que havia necessidade da gente conhecer melhor esses pequenos produtores aí de energia. E o Ministério Público iniciou, naquela época, já há bastante tempo, um estudo, e o Juber, que abraçou essa causa e tem muito conhecimento, e foi pedido que ele nos desse um auxílio, né? Mostrasse o que está acontecendo, o que foi feito, né? Para que a gente nivelasse o entendimento entre nós mesmos aqui da bacia. E, dessa forma, hoje a reunião nossa vai ser esse posicionamento do Juber. Já fizemos um ofício, foi encaminhado ao Ministério Público para a gente ter acesso também ao que for possível dessa documentação, e também a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Goiás, né, que tem também pareceres, né, dessas PCHs, que no início todas elas devem apresentar uma solicitação à Secretaria para que nós tenhamos essa documentação toda em mãos. Então, se não tiver mais nenhum posicionamento, Bruno, mais alguém, eu já passaria, acho que o Júlio poderia tomar a palavra. Posso começar, Fábio? Por favor, Júlio. Muito obrigado aí, bem-vindo aí. Obrigado a você. Boa tarde. Posso já? Fábio, eu fiz essa... Só colocar aqui no jeito que eu enxergo a apresentação para ele. Vocês estão vendo apresentar? Não, Estava ok. Estava ok? Porque para mim a tela ficou preta. Dava para ver, mas não tipo modo apresentação. Só dava para ver que eu tava aberto aqui o PowerPoint. Eu tenho que colocar no modo apresentação primeiro para depois clicar lá no share, né? Isso. Acredito que sim. Ou se você apertar o share, apertar o F5 na hora que você abrir, acho que ele deve compartilhar com a gente. Você deve estar com duas telas aí, né? Estou com duas telas, então aí está ficando preta a tela.
F5. Deu? Não está em apresentação ainda. Ele ainda não está no modo apresentação. Foi? Eu não estou vendo vocês agora, não estou vendo nada. Ele ficou para a gente como se fosse a sua tela. Se você jogar a apresentação para outra tela, talvez ele disponibilize para a gente o modo apresentação. Mas mesmo assim dá para a gente... principal. Mas dá para acompanhar, sim? Dá, acredito que dá. Está menorzinha, mas está dando bem. Está dando para ler. Então tá bom. Então, eu fiz essa apresentação, Fábio. A princípio, ela inclusive foi realizada por promotores das comarcas que são impactadas por esses 41 empreendimentos hidrelétricos de PCH naquela região. Aí tem, claro, eu sei que aqui a gente tem um pessoal da SEMAD, tem um pessoal do setor elétrico. Eu vou falar em geral sobre o que é a divisão entre como é uma PCH, o que é uma CGH, o que é uma AHE. Então, pode ser que fique um pouco enfadonho a princípio, só essa explicação, mas para a gente fazer, como você disse, um nivelamento mesmo para que todo mundo tenha o mesmo nível de informação em relação a isso. Após isso, coloquei o histórico dos empreendimentos na bacia e todo o histórico do setor hidrelétrico na bacia do Corumbá, desde a época da implantação da Corumbá 4, Corumbá 3, a própria Corumbá e a Corumbá 2, que se transformou nesses 41 empreendimentos. Então, como eu disse, os empreendimentos são classificados em CGHs, PCHs e UHS, né? O que são as CGHs? As CGHs são as que atualmente têm a geração inferior a 5.000 kW, elas necessitam apenas de preenchimento de ficha cadastral para funcionamento junto à ANEEL, então elas não têm a necessidade de passar por um inventário hidrelétrico, elas são apenas cadastradas. Como se a gente tivesse um sistema de outorga, elas teriam um licenciamento simplificado nesse sentido. E várias barragens de irrigação têm funcionado como centrais geradoras hidrelétricas. Quando não, eles geralmente colocam um instrumento que chama TVR, que eu vou explicar mais adiante. As UHS são geração acima de 30.000 kW ou área inundada acima de 3 km², 1.300 hectares ou 369 alqueires goianos. São construídas mediante a outorga de concessão dada a agentes interessados e através de processo de licitação pública. Ou seja, para que eu venda a energia, para que eu possa construir a minha OHE, eu tenho que ter todo o aparato legal de ter passado por leilão e ter ganhado o direito da concessão daquela obra para que eu possa gerar aquela forma de energia dessa forma. E qual que é um dos impactos mais que chocam a olhos vistos das UHS? É o processo de regularização de vazão, que eu tenho uma queda no nível de água, então eu tenho problemas no entorno dos reservatórios, que nem sempre tem uma aparência tão legal de um lago que possa ser utilizado, por exemplo, para turismo. Que é o caso que acontece de reclamações todos os anos lá em Serra da Mesa. Todo ano reclamam que abaixou demais o lago, não estou conseguindo turismo. O município de Uruaçu sempre vem com reclamações nesse sentido. Mas qual que é a função dessa regularização? A função dessa regularização é justamente tornar a vazão constante e é uma forma mais fundamental para que eu possa aproveitar a água o tempo todo. E, além disso, a regularização faz com que eu acumule água para que eu possa gerar energia no futuro em outro reservatório que está ajusante e que possa não ter água naquele momento. Ou seja, eu faço um processo eficiente de geração de energia com as UHS e com a regularização de vazão. O que são as PCHs? As pequenas centrais hidrelétricas, elas têm uma nova resolução normativa da ANEEL de 2020, que coloca elas como as superiores a 5.000 kW, inferiores a 30.000 e com reservatório de até 13 km². Mas por que é tão interessante as PCHs? Ela geralmente opera a fio d'água, mas o reservatório geralmente não permite a regularização do fluxo de água. Com isso, em ocasiões de estiagem, a vazão disponível pode ser menor que a capacidade. Então, há casos de PCHs que geram energia em pequenos períodos do ano. Só por quê? Porque rios que apresentam uma grande variabilidade de vazão não têm condição de fazer a geração em 100% do tempo.
Em outras situações, olha lá, as vazões são maiores que a capacidade de engolimento das máquinas, permitindo a passagem de água pelo vertedor. Então, eu não tenho um acúmulo e eu não tenho a eficiência de geração total da água que está podendo ou não ser acumulada naquele reservatório. E por isso o custo dela, da produção de energia pela PCH, é maior. A ANEEL considera lá no site dela que as PCHs são instalações que resultam em menores impactos ambientais e se prestam à geração descentralizada. Por que há uma grande busca por PCHs atualmente? Elas têm um desconto de 50% nos encargos de uso de sistemas de transmissão, elas têm isenção relativa à compensação financeira pela utilização de recursos hídricos, elas participam num rateio, numa conta de consumo de combustível, tem isenção da aplicação lá no desenvolvimento do setor de P&D. Além disso, ainda existe um programa de incentivo a fontes alternativas de energia elétrica, que considera PCHs, fontes eólicas e biomassa. Entretanto, até hoje, o Proinfa não contempla as usinas fotovoltaicas. Como que funciona a compensação financeira por essas hidrelétricas? 7% vezes a energia gerada vezes a tarifa é dividido ali em 6,5% para estados, municípios, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Tecnologia, MMA e MME, e 0,75% para a ANA. Aí, como a PCH, como que através daquela lei 7.910, é isenta relativa a essa compensação financeira, por exemplo, aqui eu tenho alguns municípios que têm geração de energia elétrica no estado de Goiás. Se a gente vê, no ano de 2021, vamos lá, Cachoeira Dourada, 773 mil. E esse ano até agora, em julho, 409 mil. Foi o que o município recebeu de compensação financeira. Entretanto, a gente tem um município que tem o maior número, maior volume de hidrelétricas no estado, que é Jataí. Só que Jataí não tem nenhuma usina UHE, ele só tem PCHs, até então. Dessa forma, Jataí, no ano passado e nesse ano, não recebeu nenhum centavo de compensação financeira pelo uso de recurso hídrico, apesar de ter grande área do município ocupada por essa forma de geração de energia. Aí eu fiz uma análise aqui entre os números de todas as 1.162 PCHs instaladas no país e a área inundada delas e a geração delas. Fiz um fator que é megawatt gerado por quilômetro quadrado inundado. Se a gente verificar todas as UHS, todas as PCHs, elas geram 1,41 megawatt por quilômetro quadrado inundado. Se a gente pegar Itaipu, claro que é o maior, a gente tem 10 megawatts por cada quilômetro quadrado inundado. Tucuruí, 2,93, Belo Monte, de 21 a 8,65 quando está na produção média, e as usinas mais antigas, sim, que é o HS Três Marias, que foi feita na década de 60, tem 0,38, Nova Ponte, 1,28, e até mesmo Miranda, que foi em 98, tem uma geração de 7,5 megawatts por quilômetro quadrado. Então, na questão da eficiência quanto à área inundada, a gente vê, através desses números, que as PCHs não têm tanta eficiência para a geração de acordo com a área pela qual elas inundam. Como que funciona todo o processo de licenciamento, desde o inventário até a obtenção da licença de instalação dos empreendimentos hidrelétricos aqui no estado de Goiás? E não só no estado de Goiás, né? Por exemplo, no inventário hidrelétrico. No inventário hidrelétrico, segundo o Ministério de Minas e Energia, é o estudo de engenharia caracterizado pela concepção e análise de várias alternativas de divisão de queda do curso d'água, visando selecionar aquela que resulta no melhor equilíbrio entre os custos de implantação, benefícios energéticos e impactos ambientais, denominado como aproveitamento ótimo. Ou seja, o empreendedor coloca uma variedade de formas como eu vou distribuir aqueles empreendimentos ao longo do meu recurso hídrico para ver qual é a melhor forma de eu gerar energia teoricamente, constando custos de implantação, benefícios energéticos e impactos ambientais. Entretanto, as principais características dos empreendimentos que são definidas nessa fase são a localização, a cota do barramento e do reservatório, a área a ser inundada e a existência de trechos de vazão reduzida e a vazão remanescente nesse trecho. Entretanto, o histórico tem mostrado que todo o inventário hidrelétrico tem buscado
a geração de energia elétrica e deixa para segundo plano os impactos ambientais. Em função de vários problemas da geração nesse processo de licenciamento e do inventário hidrelétrico, em 2006, em 2004, foi assinado um TAC entre o Ministério Público e a AGMA, atual SEMAD, que é o precursor na cobrança de implantação de uma avaliação ambiental estratégica na implantação de empreendimento hidrelétrico, que é o EIBH. Só que o EIBH, desde então, vem sendo muito criticado pela associação a ABRA-PCH, que é a Associação dos Produtores de Energia por Meio de PCH, que eu coloquei até o número dos autos, que eles fazem uma solicitação de revisão na exigência desse EIBH, que não contribui com o processo de licenciamento, tornando moroso, desarticulado e impróprio para o fim que se destina, cujo caráter está implícito o de substituir o planejamento energético do Estado de Goiás, atuando sobre o órgão licenciador, de forma a não permitir o licenciamento. Mas, apesar disso, qual que é o objetivo geral do EIBH? O objetivo é desenvolver os indicadores de sustentabilidade para a bacia, para a gente saber se realmente aquela bacia é passível de ter aquele aproveitamento e quais aproveitamentos, em que número, delimitar as áreas de fragilidade e potencialidades que possam ser impactadas com a implantação desses empreendimentos, indicar os conflitos que existem dentro dos diferentes usos do solo daquela bacia, estabelecer diretrizes e recomendações para os EIAs dos projetos que vão ser ali implantados. De forma geral, a visão macro dos impactos ambientais. A gente enxergar qual que é o impacto de todos aqueles empreendimentos na bacia e não o impacto individual que a gente vê no EIA-RIMA de cada empreendimento. Apesar do questionamento da ABRA-PCH, o único instrumento que até hoje tem viabilizado o empreendimento hidrelétrico dentro do estado de Goiás é o EIBH. Eu atuo há 15 anos aqui no setor hidrelétrico do estado de Goiás. Nesses 15 anos, os dois únicos EIAs que foram apresentados e que não foram aprovados são o EIA da Couto Magalhães e da UHE Itumirim. E esses dois EIAs não foram aprovados porque se encontram em área do Parque das Emas. Em função disso, eles foram aprovados. Então, a partir do momento que o empreendedor apresenta o EIA-RIMA de determinado empreendimento no estado de Goiás, historicamente, esses empreendimentos são aprovados e são construídos ao longo do tempo. Ao menos a LP, eles têm tido acesso e eles têm sido aprovados nesse sentido. Ele é restrito a avaliar os impactos decorrentes daqueles aproveitamentos que são selecionados na alternativa de queda. Então, o EIBH só estuda os empreendimentos que foram aprovados no inventário hidrelétrico. E o que a gente tem visto aqui no Ministério Público tem sido nossas recomendações ultimamente. É a necessidade de um instrumento que possa avaliar as diferentes partições de queda na sua concepção, garantindo uma análise ambiental antes da aprovação do inventário hidrelétrico. Por exemplo, eu não posso fazer um inventário hidrelétrico que existe, está aprovado na ANEEL, que considera pequenas centrais hidrelétricas, que considera o HS, dentro do Parque da Chapada dos Veadeiros. Como que eu tenho um aproveitamento ótimo que considera que eu tenho empreendimento hidrelétrico lá? Então, o fator ambiental foi totalmente ignorado. Então, é preciso uma etapa inicial para que a gente comece a repensar onde eu vou verificar se aquilo realmente é um aproveitamento ótimo ou é um aproveitamento economicamente ótimo. Aí eu coloquei aqui quais têm sido os principais impactos que a gente tem verificado na implantação de empreendimentos hidrelétricos em geral. Mas, assim, vai ficar mais... Eu coloquei mais restrito exatamente as PCHs. Com a implantação desses empreendimentos, a gente tem perda de área produtiva, perda dos últimos remanescentes florestais das bacias, até porque esses remanescentes geralmente estão nessas APPs ou em áreas íngremes, que são áreas que são de interesse da geração de energia, perda de pontos de refúgio de fauna. A gente tem a introdução desses trechos de vazão reduzida que ocasionam mortandade de peixes, a introdução de espécies exóticas, como o Fábio mesmo disse das piranhas lá no Lago de Corumbá, e os sistemas de transposição de peixes migradores inexistente ou sem a comprovação de sua eficiência. O que é o TVR? O TVR é o trecho entre o reservatório, que fica entre o reservatório e o canal
e a casa de força, onde eu faço a geração. Então, eu tenho um canal lateral que retira a água do curso hídrico natural e, a partir desse momento, o curso hídrico fica com um trecho no qual ele não tem um volume de água suficiente, às vezes, para manter a biota e a condição de uso daquele local. A discussão, inclusive, a gente está em plena discussão da resolução 22 de 2019, que estabelece que 30% da vazão da Q95 é o mínimo que deve ser deixado ao longo do TVR. Entretanto, mesmo essa vazão, ela é muito restrita e pequena para aqueles usos que possam haver nesse trecho, que o como está na figura aí, chama trecho de curto-circuito. Eu trouxe alguns exemplos aqui. Esse aqui é o TVR, essa imagem é o TVR da UHE Miranda. Eu trabalhei no IGAM em 2006. Em 2006, a gente teve um problema nessa área que reclamavam de odor. O odor eram os peixes mortos ao longo do TVR da UHE Miranda. Então, assim, é um processo que pode gerar grandes problemas, mas que, como está numa região isolada, a gente tem reconhecimento que esse dano estava acontecendo. Como é que eu coloco aquele negocinho de verde? Estão vendo meu mouse? Sim, estamos vendo. Aqui, ó, em função desse TVR gerar esses problemas, eles fizeram, inclusive, pequenas barragens aqui ao longo do TVR. Ó, aqui era o leito natural do rio, toda essa região. Eles fizeram um canal aqui e a casa de força é aqui e aqui a barragem, né? Então, aqui o canal passa e atravessa esse morro. Então, esse trecho ficou sem água, com um volume bem restrito de água. Já no estado de Goiás, a gente vê aqui o próximo, por exemplo, que esse aqui é o trecho de vazão reduzida da PCH Jataí. Esse é o Rio Claro, logo abaixo ali da ponte da cidade de Jataí. A gente tem um trecho que fez o desvio e essa é a vazão residual. O que acontece quando eu tenho um período chuvoso, os peixes saem dessa pequena calha, desse pequeno trecho de vazão, ficam em poças e também ocorre mortandade de peixes nessa região. Um trecho bem impactante da PCH Jataí. Esse caso aí está com 20%, Júlio? O da PCH Jataí? Ele está 95. 8, se não me engano, é 8,9%. Ele foi aprovado exatamente naquela época em que a gente está discutindo lá, né, Fábio? Se podia discutir qual que era a melhor vazão para trechos de vazão reduzida. Então, ele ficou inferior a 30%. E ele foi aprovado dessa forma. Outros processos. A gente tem perda da qualidade de água com possíveis processos de eutrofização, ausência de supressão da vegetação em área inundada. Aqui é um caso que aconteceu lá na UHE Canabrava, em Minaçu. O lago perdeu a característica de lago. O lago começou a se tornar uma grande plantação de macrófita. Ali, ó, se a gente verificar aqui, logo do lado da região da Vila de Furnas, essa região era lago e, ao longo do tempo, ela foi se transformando numa região brejosa. Hoje, o lago já está bem ajusante. Então, esse trecho dentro do município já não é mais lago, apresenta odor, apresenta uma série de problemas para a própria população que está no entorno. Muito em função também de falta de saneamento básico em algumas áreas do município, apesar da usina de Canabrava ter concedido ao município a construção do AET, que não teve a eficiência ou não foi conduzida a contento a manutenção dela. Outros impactos, e que são bastante considerados, é o impacto socioambiental. A gente faz deslocamento forçado de população, não reconhecimento ou indenização de direitos dos atingidos, há risco de empobrecimento, desemprego, marginalização, desabrigo, insegurança e perda sociocultural, que são impactos que todo mundo julga menor e no momento do estudo de impacto ambiental não são tão considerados. E onde entra a atuação da MP nesse sentido? A simples menção à pretensão de instalação de tais empreendimentos enseja um surgimento de conflitos socioambientais que, naturalmente, desaguam na formulação de representações dirigidas ao Ministério Público.
é o fato de que no interior, principalmente em localidades com menor acesso à informação, o primeiro local que as pessoas vão reclamar no Ministério Público quando vai fazer alguma coisa relativa ao meio ambiente. Então, essas reclamações chegam e, por isso, o Ministério Público atua nesse sentido. Em relação aos empreendimentos hidrelétricos do Médio Corumbá, em 2004, como eu disse, houve a assinatura do TAC com a instituição da IBH, né? Mesmo em 2004, foi aprovada a licença prévia da UHE Corumbá 3, que possui como condicionante a elaboração do IBH da bacia do Rio Corumbá. Em 2004, foi elaborada a primeira versão. Em 2006, entrou em operação a UHE Corumbá, em Caldas Novas, e Corumbá 4, em Lusiânia. Em 2006, foi feita a apresentação do IBH do Rio Corumbá e ele concluiu pela inviabilidade de um empreendimento que se chamava UHE Corumbá 2. A partir do momento da inviabilidade desse empreendimento, os interessados na geração de energia daquele trecho, que é exatamente o trecho que a gente está discutindo então, resolveram fazer um novo inventário hidrelétrico. Esse novo inventário hidrelétrico era a substituição da geração feita pela UHE Corumbá 2 em 41 PCHs. Mesmo com o TAC assinado e mesmo com aquela assinatura, em 2009, não eram previstas na IBHs e contrariaram o TAC nesse sentido, foi apresentado um EIA-RIMA do Complexo do Rio São Bartolomeu, que contava com 5 PCHs, ali na região de Cristalina, Lusiânia, no Rio São Bartolomeu. Esse estudo previa o canal preferencial para a migração da ictiofauna, ou seja, onde ocorreria a migração dos peixes, seria o Rio Piracanjuba e o Rio do Peixe. Em 2013, foram emitidas as licenças prévias para 4 desses empreendimentos, ou seja, 4 deles foram viabilizados para serem construídos, apesar de não constarem naquele IBH inicial e não terem feito um novo IBH. Em 2015, foi emitida a licença de instalação para a PCH Tamboril. Em 2017, houve o início das obras dessa PCH. Em 2021, foi emitida a licença de instalação para a PCH Gameleira. Em 2015, houve, muito em função desse caso de São Bartolomeu e do não cumprimento do TAC, houve discussões junto com a SEMAR, à época, e foi feita essa Instrução Normativa 03 de 2015, que implementa a necessidade de apresentação da avaliação ambiental integrada para empreendimentos que não são contemplados pelo IBH, ou seja, empreendimentos que não constavam daquele IBH, mas por uma nova partição de queda, talvez pelo instrumento IBH ser moroso e caro para os empreendedores, esse novo instrumento que considera somente aqueles que não foram previamente considerados no IBH. Em 2015, houve a apresentação da avaliação ambiental integrada do Rio do Peixe e do Rio Piracanjuba. Só que já em 2015 se identificou o conflito, pois os estudos do Rio São Bartolomeu indicavam como canal preferencial o Rio do Peixe e o Rio Piracanjuba. E o estudo apresentado pelo Rio do Peixe e Piracanjuba indicava o Rio São Bartolomeu. Só que o Rio São Bartolomeu já está ocupado. Eu já comecei a instalação de empreendimentos hidrelétricos lá. Eles já foram aprovados 4. Então, qual que seria meu caminho preferencial para migração de peixes? Aí a gente fez uma reunião, à época, na SEMAD, e definimos que seria apresentada uma nova avaliação ambiental integrada, que, em virtude desses conflitos técnicos, fosse realizada por uma consultoria independente, ou seja, que não fosse nem a consultoria que tinha feito estudos para o São Bartolomeu e nem a consultoria que tinha realizado os estudos do peixe do Piracanjuba, e que contemplasse todo o Médio Rio Corumbá. Essa apresentação foi feita em 2017, dessa nova avaliação ambiental integrada, e em 2018 a gente analisou e identificou que o estudo não era conclusivo e que não determinava qual era a melhor rota para a migração da ictiofauna, que era a pergunta que ensejou, inclusive, que esse documento fosse realizado. Porque a partir do momento que eu tenho essa importância desse canal, e por que ele é importante? Por que esse canal é importante nesse sentido? Porque, inclusive, no plano de recursos hídricos do Rio Paranaíba, uma das rotas migratórias de peixe indicada é exatamente o trecho do Rio Corumbá, que se estende entre os reservatórios de Corumbá 1 e a jusante da UHE Corumbá 4. Então, é um trecho prioritário para estudos, para rotas migratórias de peixe.
Então, nesse sentido, por isso esse estudo foi feito e nós não consideramos que ele foi conclusivo no sentido de falar qual vai ser o trecho de rio que vai ficar isento de empreendimento hidrelétrico ou isento de barramento para que os meus peixes possam realizar o processo migratório. Não há essa definição e ela não foi apresentada. Aqui é um esquema de como seriam essas 41 hidrelétricas, 5 no Rio dos Bois, 7 no Rio do Peixe, 12 aqui no Piracanjuba, 17 ao longo do Corumbá e as 4 que já estão aprovadas aqui no São Bartolomeu. Deixa eu só sair. Stop, aqui mostra a imagem do Google mesmo. Aqui pelo Google Earth. Deu? Deu. Sim. Aqui, ó, a gente verifica quais são elas, com mais proximidade, onde elas estão localizadas. Essas aqui do Rio do Peixe, aqui, as do Corumbá, eu tenho, inclusive, o shape dos reservatórios. Os reservatórios o reservatório de uma hidrelétrica encosta no reservatório da próxima hidrelétrica ao longo de todo o Rio Corumbá. Então, o Rio Corumbá larga de ter características de rio e se transformaria em um grande reservatório ao longo de todo ele. Ele não teria nenhum trecho que não fosse lago. Essa é a nova característica pretendida pelos 17 empreendimentos ao longo dele. Logo aqui, ó, já é o Rio São Bartolomeu, onde vão ser construídas, eu não marquei as outras quatro aqui. Tem 2 que já estão em construção e 2 outras ainda vão ser construídas. Aí, deixa eu voltar a apresentação para eles. Tá. Aí, quais são os questionamentos que a gente tem em relação a isso? Quais são as justificativas para que a gente implemente e autorize a implantação desses 41 empreendimentos hidrelétricos? O custo deles é mais baixo? É realmente necessário e eficiente que se construir esses 41 empreendimentos? É a vontade do Estado, é a vontade da região, é a vontade dos empreendedores que aquela região tem essa característica de geração de energia e para isso ela seja destinada? A energia é garantida? Por que eu não tenho a certeza que essa energia vai ser garantida? Pois, como aconteceu em Batalha, teoricamente, eu tenho que garantir determinada vazão para que esses empreendimentos possam gerar energia. E como aconteceu lá, houve conflito. E a gente já está numa região que, historicamente, tem apresentado esses conflitos. Então, assim, há a necessidade de se manter a água para a geração, para a produção de alimento e não só para a geração de energia em toda aquela região. Então, essa é a discussão que nós, aqui da UTPA, da Unidade Técnica do Ministério Público, quer trazer para a comunidade, até para o próprio Comitê de Bacia Hidrográfica do Corumbá, para que isso seja discutido e para que a gente não tenha uma decisão nova de que, quando esses empreendimentos apresentarem o RIMA, esses vão ser aprovados e mais cedo ou mais tarde eles vão ser instalados na bacia. A hora da discussão que a gente tem, onde se discutir, onde falar quais são os empreendimentos que devem ou não ser implantados ao longo dessa bacia, é esse momento da avaliação ambiental integrada que a gente está no momento. Então, é a hora de se manifestar e saber disso. Quanto ao custo mais baixo, eu até tenho uma planilha aqui. Não foi, né? Eu fiz essa planilha, estava pequeno demais. Fiz essa planilha com a informação de qual seria o custo de implantação de todos esses empreendimentos. Qual seria o custo de implantação de todos esses empreendimentos do Médio Corumbá? Um investimento por megawatt gerado. Se a gente pegar todos esses empreendimentos, por exemplo, 13 milhões por megawatt gerado. Então, ficaram ali, ó, os mais baixos na casa de 5, na casa de 6 milhões por megawatt gerado. Tem outro de 5 aqui. Aí eu fiz também uma planilha com os últimos em usinas fotovoltaicas em obras ou em construção no Brasil.
O custo de implantação desses empreendimentos está na casa de 3, 4 milhões por megawatt gerado. Então, a gente já passou do momento da gente começar a discutir qual é a forma de energia que a gente quer gerar, ou se realmente é essa forma de geração que aquela região tem necessidade. E também, nesse sentido, dá para se discutir que o que os empreendedores, os empreendedores hidrelétricos colocam nesse sentido? Colocam que é interessante a produção, porque eu vou gerar energia descentralizada, sem dúvida, vou melhorar o acesso à energia no local e naquela região, vou diminuir perdas. Outro argumento, eu vou gerar emprego. Também vou gerar emprego. Há geração de emprego durante a construção do empreendimento, mas após a construção, não. Então, eu tenho um período que eu tenho geração de emprego, mas, ao mesmo tempo, eu tenho o consumo de toda a base local, de segurança, de saúde, de educação. Então, assim, é uma questão que coloca em discussão. E aí, Fábio, o que eu tinha para apresentar é isso, colocar a par da situação dos empreendimentos hidrelétricos nessa bacia. Obrigado, Júlio. Acho que deu para ter uma ideia muito boa, né? Eu não tinha essa visão, né, principalmente aí, o posicionamento, né, onde seriam, né, essas hidrelétricas, né? Mas elas estão ocupando o lugar de Corumbá 2, aquele trecho ali do rio, né? E como você comentou, né, resta-nos saber, né, qual é a vocação realmente dessa área, né? Ela é a prioridade, é uma vocação para a geração de energia, né? Mas e as restantes, né? Essa água já foi discutida, a quantidade de água para cada setor, né? Principalmente o agrícola, né? Que é a questão da alimentação. Acho que agora nós temos que trabalhar nisso. Eu passo a palavra aí para, se alguém quiser fazer mais algum comentário. Em cima desses dados, né, que o Juber colocou, mais o que nós vamos receber da Secretaria de Estado, né, de Meio Ambiente do Estado de Goiás, e também do Ministério Público, com os ofícios que nós enviamos, nós vamos ter que começar essas discussões. Eu não sei se, pelo que você me falou, Júlio, todas já estão assim, como se diz, nós estamos numa hora de discussão ainda, né, sobre cada uma dessas hidrelétricas. É assim, Fábio, como eu disse... Agora, a aprovação delas, já está tudo definido? Então, não. A gente está no momento, nesse caso, da avaliação ambiental integrada. Essa avaliação ambiental integrada é o seguinte: eu vou definir quais são os empreendimentos e como será realizado o EIA de cada uma delas. As 4 hidrelétricas do São Bartolomeu não tem mais essa discussão. Elas já foram aprovadas, elas já têm o ELP e algumas, inclusive, a LI. Já essas 41 outras PCHs, elas estão na fase na qual nós estamos discutindo qual é o trecho que a gente vai deixar livre de empreendimento hidrelétrico. Ou há necessidade desse trecho, ou não há necessidade, eu vou construir sistemas de transposição de peixe e vou fazer alguma forma de que ele possa ser implantado. Só que, ao mesmo tempo, é o ponto de se discutir, como o senhor mesmo disse, se aquele local realmente a vocação dele para esse tipo de empreendimento, se eles realmente são necessários. E eu acho que o Comitê de Bacia é o maior responsável por definir e até mesmo propor se acha que isso é realmente necessário, como que está aquela bacia e quais as características ele quer dela daqui para frente. Né? Ok, deu para entender bem. Obrigado. Acho que o Ivan tinha pedido a palavra e depois o Wilson. Gente, boa tarde. Tá me ouvindo aí? Estamos ouvindo, Ivan. E eu gostei muito da apresentação do Júlio, realmente esses dados que ele trouxe para a gente, esse histórico aí dessas coisas, ele trouxe muito. E, Fábio, aquilo que você falou também, a quantidade de água para cada empreendimento. Nós temos o exemplo de Batalha, certo? Que em Batalha foi dado
superdimensionado, certo? Para a energia hidrelétrica. Então, hoje nós temos aquilo ali. E a vocação do Rio Corumbá hoje, certo? O setor hidrelétrico já ocupa grande parte do potencial hidrelétrico da bacia, já está ocupado nas 3 UHE que tem no Rio Corumbá. Então, o Rio Corumbá, certo? O setor hidrelétrico hoje quer utilizar 100% do potencial de geração de energia hidrelétrica, em detrimento de outros setores. Certo? Goiás é um estado que tem um potencial de irrigação de 8 milhões de hectares, certo? Produção de alimentos. Certo? Então, isso aqui, quanto é que geraria, assim, se a gente fosse na bacia do Corumbá, no Rio Corumbá, certo? Irrigar 300 mil hectares, que tem todas as condições de irrigar mais 300 mil hectares aí. Então, a geração de impostos, de empregos, de renda, a interferência na segurança alimentar do brasileiro, tudo isso aí, assim, acho que a gente tem de colocar. E a gente tem de lembrar também, certo, que os planos de recursos hídricos, certo, é conteúdo mínimo, é obrigatório, certo, constar nos planos de recursos hídricos o uso prioritário daquela bacia. Isso aí, o Comitê de Bacia do Corumbá, ele ainda não se pronunciou qual o uso prioritário, certo? Hoje, no dia de hoje, e nos anos seguintes que virão, certo? Qual vai ser o uso prioritário? Se vai ser para geração de energia hidrelétrica, se vai ser para o turismo, se vai ser para a indústria, se vai ser para irrigação. Certo? Então, nós temos assim, várias coisas postas, colocadas, que não estão sendo discutidas. Por exemplo, fala nessas 4 PCHs do São Bartolomeu. Pô, então, essas PCHs do São Bartolomeu é um conflito latente que, quando acontecer, e deve acontecer algum dia, da gente ter um ano aí, igual tivemos em 1963, de 670 milímetros de chuva no ciclo, certo? Então, como é que vai ficar isso aí? Certo? O representante do Ministério Público, ele estava falando, certo, das macófitas lá, que uma PCH daquela se transformou em macófita. Agora, veja-se o Corumbá, veja-se o São Bartolomeu recebendo, certo, carga orgânica de Brasília. Como é que vão ser essas PCH, esses barramentos, certo, essas macófitas? Certo? Então, tudo isso aí são N problemas assim, na área ambiental. Eu acho que a área ambiental não está vendo. Aí nós vamos parar um rio, certo? Um rio que é de ambiente lógico, certo? Então, a gente parar esse rio, certo? E ficar ali 4, 5 milhões de pessoas, certo? Jogando carga orgânica diariamente nessas águas. Eu acho que a gente tem de pensar, e o comitê deve se debruçar sobre o uso prioritário que se deve dar a essas águas, certo? Do Rio Corumbá. Era isso. Obrigado, gente. Silvano, lá em relação ao Rio São Bartolomeu, nos estudos no estudo de impacto ambiental, eles apresentaram uma modelagem matemática relativa ao recebimento dos esgotos de Brasília que vem no Rio São Bartolomeu. Então, assim, pela modelagem, teoricamente, a gente não vai ter problema de eutrofização ao longo do Rio São Bartolomeu, considerando apenas as 4 PCHs implantadas. Entretanto, com a implantação das outras 17 ao longo do Rio Corumbá, não tem como se prever, por enquanto, sem apresentação dessa modelagem matemática, se vai haver algum processo de eutrofização ou não. Inclusive, eram 5 PCHs. A primeira delas não foi aprovada. Um dos fatos foi exatamente no complexo, né? Eram 5 PCHs no início. A primeira delas, que é lá montante para cima lá de Lusiânia, não foi aprovada exatamente em função de processo de eutrofização. Sim, Gilberto. Essa eutrofização que está acontecendo, certo? Então, o impacto dessa eutrofização, vai acontecer eutrofização. E tem uma outra coisa, quando você fala em macrófitas, certo? Lá no reservatório de Corumbá, parece que quem fica responsável por fazer essa limpeza das macrófitas, certo, é o setor hidrelétrico, e não o setor de saneamento.
que é quem provoca. Então, uma outra discussão também que a gente tem de promover, que os comitês têm de promover, quando a gente fala em cobrança, é exatamente quem vai fazer esse acompanhamento, certo? E quem vai fazer essa limpeza dessas PCHs quando tiver ali com macrófilos e tudo mais. Porque hoje nós estamos falando assim, numa chuva, até hoje a gente está falando de chuva aí de 1.200, 1.300, 1.500 milímetros ano. Mas o dia que a gente tiver uma chuva, certo? Um ciclo de chuva, onde ocorre a metade disso ou abaixo disso, certa coisa vai se complicar demais. Aí é que eu quero saber como é que vai ser a macrófita, como vai ser. Porque a discussão que tem dentro do Paranaíba, do Comitê do Paranaíba, e que eu tenho batido muito, é isso. Que eu tenho dito assim, que são conflitos latentes que estão nascendo. Porque Brasília lança a carga orgânica, o município de Cristalina vai ser obrigada, a população ali de São Bartolomeu, do povoado de São Bartolomeu, que estava lá antes do planejamento, antes da inclusão da coisa, certo? Que estava lá. Então, hoje ela vai ser muito prejudicada nisso. É uma coisa assim que a gente tem de olhar, isso aí tem que debruçar. Quando a gente fala em enquadramento, tá? A gente tem muita coisa para discutir em cima disso. E a primeira coisa que a gente tem que discutir, qual vai ser o uso prioritário das águas da bacia do Rio Corumbá. Certo? O Rio Corumbá, no Rio Corumbá nós temos o maior polo industrial da bacia do Paranaíba, nós temos o maior polo turístico da bacia do Paranaíba, nós temos a maior população da bacia do Paranaíba, certo? E nós temos de verificar isso com muito cuidado, como é que vai ser essa carga orgânica dos esgotos domésticos e industriais, certo? Que serão lançados no Corumbá. Qual é o impacto disso? Porque essa modelagem matemática, certo? Eu queria ver uma modelagem matemática de uma chuva de 2, 3 anos, de 700, 800 milímetros. Como é que seria essa modelagem? Como é que ficaria isso? Certo? Porque esse estudo integrado de bacia hidrográfica, vamos dizer assim, colocar na parte ambiental, certo? E pedir uma modelagem lá, 3 anos seguidos aqui choveu 700 milímetros. Quais serão os impactos? Quais serão os impactos nas populações? No abastecimento público? A gente sabe que Corumbá 4 hoje está retirando água para abastecimento, para abastecer mais de 1 milhão de pessoas. Então, tudo isso aí, certo? Acho que a gente tem de pesar e tudo. O dia que a gente tiver uma crise, certo? Onde chover a metade do que está chovendo hoje. Em 1963 aconteceu isso, em 1970, 71 aconteceu, certo? E de lá para cá a população desenvolveu bem mais, certo? E o comitê se debruçar sobre isso aí e começar a falar, certo? E começar a falar qual é o uso prioritário dessa bacia do Corumbá. Obrigado. Obrigado, Ivan. Wilson, a palavra. Bom, boa tarde a todos. Gostei da apresentação, Juber. Você foi bastante rápido e até no meio da apresentação pedi para você ir mais devagar, porque, como você conhece o tema, quando eu estava tentando compreender um slide direito, você já estava indo para o outro e eu fiquei meio... Mas como a apresentação vai ficar disponível, né? Então depois eu faço uma leitura mais detalhada, né? Mas de qualquer forma, não, eu acho que o Ivan tem muita razão naquilo que falou. Acho também que o Fábio falou é importante, é um trabalho que o comitê, que nós do comitê, vamos ter que fazer, vamos ter que trabalhar, não tem muito que fugir, né? Talvez seja interessante a contratação, viu, Juber? E aí, com a tua expertise, né, talvez tu possa nos ajudar, contratação de algum tipo de estudo
adicional que possa nos dar mais subsídio, que ainda não foi feito, talvez isso nos ajude, porque todo mundo no comitê tem as suas ocupações e pouco tempo, né, para despender com análises muito técnicas. Um outro ponto que eu não sei se tem no plano, eu ainda não assimilei todo o plano da Bacia do Corumbá, mas eu vi que no croquis que se apresentou, no mapa, estão pontuadas ali as PCHs, mas não estão pontuados os municípios, né? E eu acho que é muito interessante os municípios estarem ali definidos, porque aí, com as informações dos municípios, nós vamos ter mais elementos, né, relativos ao saneamento, relativos a uma série de outras atividades que demandam, né, o uso dos recursos hídricos para o seu bom funcionamento. Então, basicamente, por enquanto, é isso que eu tinha a considerar. Tá? Muito obrigado. Só colocar aquela tabela lá, Wilson, lá eu coloquei esses municípios aqui, só para você já dar uma olhada, aqui, ó, nessa segunda ali, ó. Aí tem um município de cada um dos empreendimentos. E aí no Rio, que ele está implantado, né, e quais são os municípios influenciados. Aqui, ó, na área do reservatório, então, assim, não tem reservatórios muito grandes, mas não deixam de ser uma série de reservatórios, se torna um grande reservatório. Ali, ó, eu acho que a região que mais tem é ali, Urutaí, Pires do Rio, eu acho que é os mais impactados. Uhum. Não, tá ok. Tá ok. É que eu tenho um péssimo hábito de olhar um mapa e querer enxergar tudo nele. Não tem problema. Não, e assim, desculpa, é porque eu não tenho muita didática, eu gosto das coisas rápidas. Não, tudo bem, tá tudo ótimo. Muito obrigado. Mas isso pode ser feito depois, Wilson, também, né? A questão visual, né? Fica melhor, né? No mapa. Realmente. Exatamente. Muito obrigado, Wilson. Bruno. Obrigado, Fábio. Eu só queria fazer uma observação em cima da fala do Ivan, né? Bom, o Ivan, primeiro, que é um profundo conhecedor aqui do território, né? Principalmente ali em relação à Cristalina. Eu parabenizar o Júber pela apresentação, realmente foi muito legal, foi muito boa e deixa a gente mais situado aí do que está acontecendo, né? Desse cenário. Ivan, o objetivo desse GT é efetivamente discutir o uso prioritário da bacia, né? Principalmente em detrimento dessas. Essa foi a grande motivação do GT. Então, essa que se ficou a impressão de que não se discute e tudo mais, isso aí já vem sendo discutido há algum tempo. A pandemia deu uma segurada nessas questões, e tanto é que na primeira reunião o Fábio teve a felicidade de trazer o Dr. Kenny aqui, que trouxe para a gente um panorama super interessante, e eu acho que discutir os usos prioritários, nem estou falando da bacia como um todo, mas a bacia é muito grande. Em certos trechos, nós precisamos entender que os empreendimentos hidrelétricos podem comprometer a vocação daquele local, né? Por exemplo, numa região como Anápolis, né? Pode comprometer os usos industriais, que já é vocacionado, Caldas Novas, que é vocacionado para o turismo, e uma boa parte da bacia é vocacionada para a produção irrigada. Lembrando que essa bacia aqui, dos 14 municípios que fazem parte do polo de irrigação do Planalto Central, tem pelo menos uns 8 deles aí que devem compor a bacia do Corumbá, né? Ou na sua totalidade ou parcialmente. Eu acabei de assinar um documento como coordenador do polo aqui, para aplicação de recurso nessa bacia, ou seja, o Ministério do Desenvolvimento Regional, Codevasf, enfim, todos aqui já iniciando processos aqui de desenvolvimento da agricultura irrigada. Então, eu acho que essa é a grande motivação mesmo da bacia. Não é dizer não para os empreendimentos hidrelétricos, mas sim entender onde eles cabem, como eles cabem, e se eles não couberem, trazer a ciência para o próprio setor hidrelétrico de que, olha, por mais que vocês tenham planejado, eu acho que vocês colocarem essa gama de empreendimentos aqui, apesar de energia elétrica ser
um insumo muito importante para todas as atividades, nós temos outras fontes, outros locais que podem ser instalados, ser privilegiados com essas questões, porque a gente sabe que existe impactos sociais positivos, econômicos, sociais positivos e ambientais. Em outros casos, impactos sociais, ambientais e econômicos negativos, vai depender muito da vocação da região. Então, eu acho que essa é uma reflexão que eu queria trazer para o grupo. Acho que desde a primeira reunião a gente fala sobre isso, mas essa é a ideia. A ideia é de entender os usos prioritários sem comprometer realmente aí o desenvolvimento em função de um determinado setor. Obrigado. Obrigado, Bruno. Mais alguém quer fazer algum comentário sobre a apresentação do Juber? Ou outro questionamento, né? Juber, só mais uma questão aqui. Quando essas 41 PCHs foram implantadas, foram, né, definidas, que poderiam ser feitas, elas substituíram o Corumbá 2. E o argumento é que a energia gerada por Corumbá 1, quer dizer, o volume de água de Corumbá 1, ela não sendo executada, caberia a essas 41 PCHs, quer dizer, haveria um cálculo, né, já previsível. Eu cheguei aqui, eu não cheguei a analisar a Corumbá 2, mas eu sei do histórico dela. Não é exatamente o local onde seria Corumbá 2 ocupado pelas 41. Eles pegaram um trecho e transformaram naquele melhor aproveitamento ótimo, onde eu teria a melhor forma de gerar energia. A melhor forma definida por eles foi a implantação dessas 41 empreendimentos. Não que o reservatório de Corumbá 2 ocupasse toda a área ao longo daquilo ali, até porque senão Sim, seria... o trecho, né? O trecho. Não seria viável de forma alguma. Mas, assim, nos estudos, eu li um relatório da CEMAD, na época da AGMA, e do IBAMA, que quem analisou foi o IBAMA, o Corumbá 2, e o IBH, afirmando que ele não era viável em função do custo, porque o custo do empreendimento Corumbá 2 seria muito elevado naquela região. Em função disso, ele foi considerado inviável. Eu acho que o Fábio travou, Wilson. Está sem som, Wilson. Será que eu posso ir falando? Fábio? Ele travou. Travou. Aí caiu. Mas, olha, o Juber, as PCHs não pagam a CEFEM, né? Quer dizer que os municípios onde elas estão instaladas não recebem recurso nenhum financeiro pelo funcionamento da CEFEM. Elas também não pagam contribuição, não pagam para o setor de recursos hídricos nenhum valor a título de pagamento pelo uso dos recursos hídricos. Né? Tudo bem, eu entendo que isso foi uma política que foi, quando houve a privatização do setor de geração de energia, eu acho que, se eu não me engano, em 97, foi feita uma legislação visando incentivar, né, esse tipo de atividade. Caiu 2 vezes a energia aqui. Fábio, enquanto você estava fora aí, eu comecei a falar, mas eu só estava ponderando que essas PCHs elas não pagam a CEFEM, elas são isentas de pagamento da CEFEM, quer dizer que os municípios onde elas são instaladas não recebem nenhum recurso financeiro pelo seu funcionamento e também não pagam nenhum valor público pelo uso dos recursos hídricos. Né?
Quer dizer, e eu fiz uma rápida pesquisa aqui num folder que eu tenho. Hoje, as PCHs no Brasil, elas respondem a 3,5% de toda a geração de energia elétrica, né? É um percentual, não dá para se falar pequeno, depende, né, do teu ponto de vista, né? Porque aqui nesse país se produz muita geração de energia hidráulica, né? Mas hoje elas representam 13,5% do total. Então, eu fico, né, talvez por não ter o conhecimento técnico, né, eu fico um tanto quanto preocupado. Eu sei que na Câmara Legislativa tem projeto de lei já prevendo obrigar as PCHs ao pagamento da CEFEM, da compensação financeira aos municípios. Mas o lobby do setor de geração de energia é muito grande, então não sei se esse PL vai passar ou não vai passar. E também tem um caso que o comitê determinou, um comitê, se eu não me engano, de São Paulo, determinou que as PCHs tinham que pagar uma compensação pelo uso de recursos hídricos, né? Eu não sei se isso foi judicializado, né, ou alguma outra questão, mas me parece que isso está judicializado e está esperando uma definição, né? Se tem que pagar, se o comitê tem autonomia para determinar isso ou não, tem essa discussão. Então, são esses dois pontos aí que eu queria trazer também, jogar aí nesse mar de informações para tudo ser considerado quando o comitê for trabalhar sobre esse assunto. Tá ok? Obrigado. Obrigado, Wilson. Hoje, na SEMAD, Fabrício, você que está nessa área, a Silene. Boa tarde, sim. Boa tarde, Fabrício. Estamos na escuta aqui, Fábio. Nós preparamos um ofício, Fabrício, para ser enviado para a SEMAD, também, né, solicitando mais informações, né, para auxiliar no grupo de trabalho. Uhum. E acho que esse produto aí ele é possível, né, de ser fornecido. Tem algum procedimento? Como é que poderia ser feito? Como você detalhou no ofício, né, lá eles vão enviar aos setores responsáveis, né? Isso. Eu não sei o conteúdo do ofício. O ofício é o próprio comitê, né, o presidente Bruno assinando, sim, solicitando, né, informações sobre as PCHs. Uhum. Bom, eu só esclarecendo que eu não tenho o conhecimento do ofício, mas... acho que está em andamento ainda pela secretaria. Deve ter chegado... Ainda não foi enviado, eu não assinei ainda, Fábio, peço desculpas, não, né? Ainda não assinei. Não, eu estava fora, fui no Incobre semana passada e hoje eu não consegui assinar, mas deve chegar em breve. Sim, aí chegando a gente intermedia, né, fortalece, reforça, o que for. Sim. Tá bom. Isso vai auxiliar muito aqui, né, para o grupo entender melhor. Sim. Estamos à disposição aqui. Tá bom. Obrigado. Mais algum posicionamento, Bruno? Só um comentário, eu acho que esse apoio da SEMAD em relação à compreensão melhor aí do território, inclusive frente ao planejamento, né, e aos próprios produtos aí do plano, eu acho que a gente consegue compreender melhor aí o que nós temos como situação, né, frente à disponibilidade hídrica. E eu acho que isso que o Wilson falou sobre essa questão aí do próprio setor hidrelétrico, né, das PCHs serem incluídas como no pagamento, né, eu acho que isso também a gente precisa amadurecer essa questão,
existe uma compreensão de outros setores, inclusive da própria justiça, né, do país, que sobre essa questão de uso consultivo e não consultivo, de que o setor hidrelétrico, apesar de ser uso não consultivo, a sua instalação, de uma forma geral, compromete a disponibilidade dos recursos hídricos, né, como o Ivan citou, o exemplo ali da usina Batalha, entre outras questões que são colocadas. É lógico que isso é uma discussão um pouco mais ampla do que esse grupo de trabalho, mas que, de certa forma, talvez esbarre nisso, né? Visto que nós também já temos o GT de cobrança e que as atividades dele aí vão permear um avanço, né? Talvez numa segunda fase de implementação da cobrança a gente precise entender essa questão dos usos não consultivos, como que você participa da gestão de recursos financeiros frente ao território, né? E nós sabemos que é um setor aí que pode auxiliar bastante na compreensão, no fornecimento de dados. Mas era só para dar um complementar, que eu acho que eu também ia tocar nessa questão de como a gerência aí do Fabrício consegue nos ajudar, mas acho que é muito importante para a gente, para não ficar uma discussão inócua, né? Então, chegar mesmo num ponto e o comitê e o grupo de trabalho entregar mesmo a proposta, né? É isso, obrigado. Obrigado, Bruno. Eu sou o Fabrício e o Wilson pediram a palavra. Ah, tá. Obrigado, Fábio. É sobre esse aspecto da cobrança, né? Bom, a lei que nós temos vigente, e que é a compensação financeira, né, pelos usos de recursos hídricos, que é a CEFUR, onde o Wilson citou, temos, assim, que eu estou lembrando, pelo menos duas tentativas assim, de incorporar ou de justificar a CEFUR como um aspecto da cobrança, né? E assim, quando esses comitês estavam implementando o instrumento cobrança, tentaram incluir, né, principalmente aí as PCHs, porque elas têm essa isenção. Um deles que eu recordo bem é a Bacia do Rio Doce, né, o comitê lá da Bacia do Rio Doce, federal, e daí entrou no que o Wilson falou sobre a judicialização, e eu sei que não andou, né? Não teve êxito de justificar a CEFUR como um aspecto da cobrança, porque ela não é cobrança, né? E aí tem um entendimento mais difícil sobre isso, mais jurídico, que eu não entendo profundamente, que sim, né, Bruno, a gente pode aprofundar aqui e ver qual o caminho, né, que o comitê da Bacia do Rio Doce seguiu e não deu certo, né? Tinha uma ideia, aí o outro comitê, se eu não me engano, é o do Paraíba do Sul. Também eles tinham aspectos lá de cobrança. Paraíba do Sul, na GEVAP. E daí, assim, linkando isso com os assuntos, com o tema cobrança que nós iniciamos, né, no ano passado, esse ano, aqui junto com os comitês, lá tinha uma proposta, né, inicial, a gente chegou a conversar, acho que muito pouco ainda sobre ela, de colocar não algo linkando, a cobrança linkando ao CEFUR, né, que é a compensação financeira pelo uso de recursos hídricos, que lá envolve a área inundada, é uma lei específica, né, não entra na legislação nossa de recursos hídricos. Então a ideia era colocar como alguns aspectos de restrição, né, porque as usinas hidrelétricas em geral restringe os usos de montante, então tinha uns coeficientes que a gente estava tentando, né, estudar e apresentar aí aos membros do comitê, justificando esse ponto, que não entraria somente as usinas hidrelétricas, mas também outras obras hidráulicas que restringem, né? Ela precisa daquela vazão média, né, para que o empreendimento, o aproveitamento funcione, e aquelas vazões têm que estar chegando, ou seja, ela vai restringir de algum ponto, né? O Bruno citou vários pontos que, de fato, tem que entrar, né, nós enxergarmos, né, como os polos de irrigação, as áreas de cabeceira, por exemplo, aí do Piracanjuba, que são planas, a aptidão agrícola é monstruosa, né? Temos o polo industrial de Anápolis, vai afetar, vai restringir algo lá no polo? É muito na cabeceira, talvez sim, talvez não, porque temos a Corumbá 4 no meio, a Corumbá 4 ela regulariza,
a vazão regularizada da Corumbá 4, né? Como afeta nesses aproveitamentos. Então, são vários assuntos. Primeiro, a questão dos aspectos de restrição, né? Onde que ela estaria restringindo, porque também tem um lado de aptidão aqui a gente olhou muito aí quando o Gilber mostrou para o Piracanjuba, né? Para o próprio do peixe, mas ali nessa cabeceira aqui, nessa margem da bacia direita aqui, quando vem com Cristalina e Lusiânia, ali tem também uma área com aptidão agrícola grande, né? E então esses empreendimentos, né? Eles restringiriam isso. Seria assim as perguntas, né, também minhas, né? Mas no sentido da cobrança, né? Esses aspectos poderiam ser enxergados com valores ou com mecanismos e valores específicos para as usinas. Isso que a gente tem que amadurecer, né? Tem que ver. O caminho estava sendo tentado por esse, só que poderia, assim, justificando uma questão pessoal, né? Isso poderia demorar mais nas questões de discussão de cobrança e definirmos, né, mecanismos mais elaborados, específicos. E daí é o caminho, né? Que temos que escolher para que primeiro o instrumento lá entre, né? Então, Bruno, sobre a questão assim, das questões jurídicas, tem que ver melhor das experiências que houve, né? Que não houveram êxito. A gente tem que avaliar melhor, mas sim, né? Nós podemos buscar atrás alguém que conheça um pouco mais que nós para justificarmos, né? O caminho que podemos seguir melhor, né? Não no sentido de obstruir, né, os empreendimentos, mas que torne igual, né? Na questão do nosso instrumento, né? Nós temos que implantá-lo, que é a questão da cobrança, né? Vamos cobrar dos usos consultivos, né? E esses usos que restringem, né? É uma pergunta muito boa e eu creio que essa discussão traz esse amadurecimento para nós aqui, né? Nós da SEMAD e nós aqui do comitê também, né? E, bom, é isso, em geral. Estamos aí disponíveis para avançarmos e contribuirmos com o avanço do grupo, as discussões do grupo. Obrigado, Fabrício. Fábio. Oi. Ivan, só interferindo aí, só mais um pouquinho. Deixa eu dar só uma palavrinha breve sobre a contribuição mas que o Wilson tinha pedido a palavra, Ivan. Pode deixar o Ivan falar. Ok, Ivan, pode seguir. Tá. Ô, Wilson, obrigado. Nada. Não, mas o que eu queria falar é sobre essa cobrança do setor hidrelétrico, certo? E a interferência dos comitês. É uma outra bronca que eu estou tendo lá no Paranaíba, a respeito disso aí. Porque nas instruções, na capacitação que a ANA dá, ela diz o seguinte, assim, que o comitê... Ivan, seu áudio está no mudo. Não estamos escutando, Ivan. Oi, Ivan, estava no mudo, agora Fábio, liberou, viu? Um probleminha aqui, recebendo uma ligação aqui, mas eu recusei aqui já. Então, eu vou falar a respeito dessa coisa do setor hidrelétrico, porque o setor hidrelétrico, aqui em Goiás, ele participa muito. Tem 0,75 do total de 6,75, que é considerado cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Esse recurso, quem está fazendo o gerenciamento dele, quem está fazendo a aplicação dele é a Agência Nacional de Água, certo? Sem ouvir, sem auscultar os comitês de bacia hidrográfica, que, segundo a ANA, teria, certo, a atribuição de formular propostas de onde seria aplicado esse dinheiro. Essa também é uma outra destinação, já é uma outra coisa assim, também que a gente tem de esclarecer, certo, nessa discussão do GT de cobrança. Assim que eu proponho assim, para o comitê também já começar a debruçar sobre isso aí e discutir o que fazer disso aí. Certo? Os recursos da cobrança que hoje são pagos, certo? São transferidos aí para o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, para o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, e como que a gente vai fazer a aplicação desse dinheiro. Certo? Qual será o papel do comitê nisso aí, nesses recursos provenientes da cobrança
pelo uso de recursos hídricos do setor hidrelétrico. Então, era isso. Obrigado. Obrigado, Ivan. Wilson. Não, Fábio, só para te dizer que eu reitero, assim, porque é difícil tu fazer um juízo sobre toda uma região, sobre toda uma bacia hidrográfica, um juízo uniforme, vamos dizer assim. Pode ser que tu tenha que seccionar, né, alguns trechos, né, para poder fazer uma avaliação bem feita e não ser radical nas tuas conclusões. Mas, de qualquer forma, eu só queria trazer a vocês que foi feito um estudo na Bacia do Pantanal, que é uma bacia grande, pela Agência Nacional de Águas, e nesse estudo se constatou que a Bacia do Pantanal, o setor de geração de energia já ocupa 70% dos rios que formam a bacia. E o setor de geração de energia quer os outros 30%. Então, está criado uma espécie de um impasse lá, porque as atividades, né, principalmente ligado ao segmento da pesca difusa, não digo a pesca profissional, a pesca difusa, que todo mundo vai na beira do rio e pega o peixe para o seu almoço, para isso tudo foi dimensionado e tem um valor significativo, representando mais de R$ 1 bilhão por ano. Né? E então está essa discussão. Eu não nego o direito do setor de geração de energia querer realmente aproveitar ao máximo, né, o seu negócio. Né? Mas hoje, depois do advento da Lei 9433, que sacramentou o uso múltiplo, né, nós temos que ver essas coisas com esse viés, com essa ótica. Né? Então, é natural que eles queiram fazer 41 empreendimentos de geração de energia na bacia do Corumbá. Eles querem usar 100% da bacia. Né? Então, aí nós temos que ter esse cuidado de verificar o que são os outros usos, inclusive os usos destinados à própria preservação da ictiofauna, meio ambiente, etc., etc. Só isso. Tá? Obrigado, Fábio. Obrigado, Wilson. Realmente, com a apresentação do Juber, nós podemos ver que a concentração que houve em determinado trecho da bacia. É um trecho do rio agora já definido, né? E melhor esclarecido para todos. E a bacia do Corumbá, como todo, tem diversos problemas, né? Desde a cabeceira em Brasília, como nós falamos nas primeiras reuniões, regiões agrícolas muito fortes, né? Onde que fazem parte da bacia. E essa concentração só piora um pouco para quem está, no caso, hoje, né? Até a jusante, como aqui em Caldas eu vejo, né, que foi falado aí pelo Ivan, a questão do turismo, que é o setor que a gente representa aqui na região o Lago de Corumbá 1, né, ele vai agora, a água teria que passar aí por algumas dezenas aí de pequenos reservatórios, né, que a gente tem que verificar também, né? Essa questão até dentro do próprio turismo poderia, né, haveria com certeza alguma interferência. A gente não sabe quantificar o quanto, mas para isso nós vamos ter que fazer esses levantamentos. Na questão agrícola também, né, o setor agrícola aí verificar, né, quais são as regiões, né, que vão ser mais afetadas. E continuarmos, talvez a próxima reunião já, com alguns documentos em mãos, chegarmos a alguma conclusão melhor, né, para trazer para vocês, ou se não, como
com novas ideias, né, de como a gente levar os trabalhos. O Kenny está até aí presente, ele entrou. Você chegou, Kenny, você ouviu toda a palestra, a apresentação do Juber? Não sei se no começo você não estava presente. O Kenny apresentando, para quem não conheceu, o Kenny é doutor pelo INPE, como o Bruno já comentou anteriormente, e ele participa aqui na região de Caldas Novas, né, uma pessoa aqui com família caldasnovenses, e ele muito tem feito de trabalho aqui nos auxiliando. E deve também trabalhar aí junto conosco no Conselho Municipal de Meio Ambiente. Então, Kenny, passa a palavra aí, se você conseguiu ver a palestra, se viu a problemática que foi colocada aí, né, nessa questão de PCHs pelo Juber. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo. Tá. Na verdade, assim, a gestão de bacia hidrográfica é extremamente complexa, porque você envolve tudo que é possível envolver na gestão de uso do solo, né? Bom, pessoas, biodiversidade, acionamento de reservatórios, economia. É uma gama tão complexa que você tem que fazer esses estudos de forma separada e depois ver se você monta o quebra-cabeça. Foi citado aí a respeito da ictiofauna, né? A gente vê que é um problema natural de reservatórios, de empreendimentos hidrelétricos, né? Não necessariamente hidrelétricos, né? Mas uma vez que você estabelece o barramento no curso de água, depois de 10 anos, a biodiversidade ela reduz radicalmente e começam a surgir espécies que outrora não ocorriam ali, especialmente algumas invasoras. Isso já está muito relatado na literatura, apesar de existir pouca pesquisa, mas da pouca que tem, a conclusão ela é bem assertiva. E tem muita coisa que a gente faz, né, a forma de uso do solo, que uma vez que você faz uma alteração desse uso, são imprevisíveis os impactos, né? Nós estamos falando aí de regularização, de supressão. Agora a Secretaria Estadual implantou o sistema IP, né? Tem os termos de referência, por exemplo, para a supressão da flora, né? Seguindo o Código Florestal, né? Quanto que tem que deixar de cada um. Eu estou citando tudo isso porque, de fato, isso tudo entra na gestão do uso do solo dentro da bacia hidrográfica. Todas as implicações. A gente não pode tratar a água como um item separado. Até os impactos sociais, foi bem colocado pelo Juber, que assim, acaba tendo menos importância, né? Parece que o setor privado ele toma enfoque nesse momento, os recursos que serão advindos do mesmo. Em contrapartida, a gente escuta falar que PCHs estão isentas de um ou outro tipo de contribuição, o que é um choque também, né? Porque quando você faz uma determinada mudança, uma licença de atividade agrícola, vamos dizer uma coisa bem trivial, que majoritariamente não ocorre no país. Mas você paga uma fração de valor para uma consequência de talvez dezenas ou algumas centenas de anos, desertificação de um solo que anteriormente era produtivo, né? Nada disso é contabilizado. Da mesma forma, os impactos a longo prazo sobre a mudança de cobertura do solo, retenção dos recursos hídricos, né, e assim por diante. E esses estudos, infelizmente, não existe nada que faça uma integração de tudo isso. Você faz uma modelagem sobre a questão do lançamento de efluentes no curso de água. Eu gosto bastante dessas ferramentas, né, de modelos hidrológicos, biogeoquímicos e assim por diante, porque mesmo que a gente não consiga entender todo o comportamento que está ali, nós temos conceitos e as grandezas são conhecidas, né? Ao contrário de uma rede neural artificial, por exemplo, que você tem os números ali que a mente humana ela não consegue interpretar o significado daquilo. Mas uma vez um modelo validado, calibrado e validado, pode ser utilizado especialmente os de base física, né? Utilizado para tomada de decisão.
Nós estamos falando de uma região hidrográfica, uma bacia hidrográfica, escala que contempla uma heterogeneidade gigantesca, é quase que inconcebível, né? A gente tenta modelar tudo isso, tenta simplificar, mas, de fato, seria um sonho, né? Você poder fazer essa avaliação. E eu acho que onde a gente mais peca é no momento de você trabalhar com as previsões. Estou frequentando também o grupo de trabalho do Meia Ponte, né? E nesse momento nós ficamos de mãos atadas para lidar com os problemas que já ocorreram, né? Então, a bacia do Corumbá, ela talvez por ser uma bacia maior, ainda com menos uso, né? Você não tem o capital na cabeceira da bacia, né? No terço superior, automaticamente ela ainda está uma bacia relativamente mais simples de gerir em relação à disponibilidade hídrica, né? Mas não vai ficar, uma vez que todos esses empreendimentos forem autorizados, se eles não forem amparados por, de fato, como foi dito também, um estudo que dê subsídio para essa tomada de decisão, né? Porque não é só a capacidade de geração de energia, não é só a viabilidade. A viabilidade é a parte mais trivial do estudo. Você tem que ver o impacto disso a longo prazo. O que vai acontecer daqui a 50 anos, né? Assim, o conceito, não sendo muito pragmático, mas o conceito de sustentabilidade ele surgiu de uma forma brilhante num determinado momento, só que ninguém se preocupa mais com seus filhos ou com seus netos. Basicamente, a minha geração é quanto eu posso acumular, né? Eu sou do setor privado, então, de uma certa forma, só que eu também sou da academia, né? Então, eu formo uma ponte entre os dois setores e eu vejo que uma coisa não pode, a gente não pode abrir mão de fechar, vamos dizer assim, de ter uma tomada de decisão, ser amparado na tomada de decisão e reduzir essa estrada aí, né? A estrada não pode ser muito larga quando você fica andando em zigue-zague. Então, a tomada de decisão mais assertiva é aquela que reduza o número de perguntas, de questionamento, a uma quantidade ínfima que seja aceitável, né? Um intervalo de confiança aceitável. E a partir desse intervalo de confiança, sim, a gente consegue ter um certo respaldo, levando em conta uma ou outra variável, componente do ciclo hidrológico, ou de mudança de uso de cobertura do solo que sejam mais relevantes, mais importantes, as quais os modelos sejam mais sensíveis, e automaticamente a gente sim consegue dar subsídio para tomar de decisão para que todos esses empreendimentos, seria excepcional, que todos esses empreendimentos eles pudessem ser instalados e automaticamente a gente pudesse usufruir da melhor forma possível dos recursos naturais que estão à disposição. Agora, o impacto disso ele não é contabilizado a longo prazo, ponto final, né? Poucos estudos contemplam aí o efeito daqui a 50, 70, 100 anos, né? E muito menos a integração da modelagem, né? Então, eu julgo que um trabalho, talvez, se eu fosse apostar um trabalho que seria mais assertivo é aquele que contemplasse o banco de dados que a gente tem com ferramentas disponíveis de livre acesso, com profissionais com equipe de expertise para lidar com isso, e automaticamente fizesse uma integração desses sistemas de modelagem e pudesse trabalhar com previsão de cenários, e a partir dos cenários futuros a gente consegue sim tomar decisão hoje, né? Se de fato pode ou não pode. Porque, a princípio, tem essa disponibilidade? Tem. Mas, por exemplo, nós trabalhamos com os setores concorrentes, né? A bacia do São Marcos tem uma implicação aí que, na questão de 20 anos, passou de quase zero para mais de 1.000 pivôs centrais. E hoje, Batalha sofre bastante com isso, né? Em relação a tanto assoreamento, perda de vida útil do reservatório, como também a questão da própria disponibilidade hídrica, e a jusante aí, Cefac e quaisquer outros empreendimentos que se colocarem ali. Então, é favorável, justifica-se porque foi feito um estudo dos aproveitamentos e, de fato, dá para utilizar esses trechos para a implantação dos diversos empreendimentos
hidrelétricos. Agora, pode? Né? Que seria a pergunta, pode, e vem outras muitas perguntas, né? Como, onde, quando, né? Essa concessão, ela de fato, ela vai se justificar a longo prazo, se não, então, eu acho que tem muita gente aqui, tem mais de 20 pessoas participando, e tem uma responsabilidade grande na nossa mão, né? Fazer com que essa bacia tenha uma boa gestão e a gente seja assertivo, né? Sejamos assertivos em relação a tais tomadas de decisão para subsidiar outros setores. Obrigado, Kenny. Algumas coisas, né, nós vamos ter que discutir muito. O fato é que nós já temos problemas grandes, né, como foi citado aí, essa região ali de Cristalina, né, com os agricultores, né, que são em grandes números, e é uma região ali de conflito, né, aqui hoje na nossa bacia. O Kenny, alguma coisa ele poderá nos ajudar, ele está aqui em Caldas Novas, e eu agradeço também a disposição dele, a sua disposição em participar aqui da reunião. Alguém mais tem alguma pergunta? Algum questionamento? A nossa reunião, nós teríamos que já deixar agendada. Nós não fizemos um cronograma de reuniões, haja visto que nós ficamos de ouvir primeiro o Juber, né, para a gente nos inteirarmos melhor. Nós poderíamos, devido a esse tempo que a gente vai levar para receber essas documentações, né, a secretaria vai organizar, e a sugestão seria já no meados ou final do mês, né? Alguém tem alguma objeção, alguma sugestão? Senão nós ficaríamos daqui 30 dias, né? No final desse mês, né? Setembro. Ou, se o tempo for muito, no dia... dia 13 ou 27 de setembro. Ou melhor, na segunda-feira, né, que nós estamos fazendo, né, dia 12 ou 26. Luísa, não sei se o Felipe está aí. Não, né, Luísa? Oi. Nós temos que mandar os 2 ofícios, né, ainda. Sim. Tá. Estamos só aguardando o Bruno para assinar. Ele disse que assina amanhã, sem falta. E assim que ele assinar, a gente encaminha. Vamos marcar, então, para o dia 26. Alguém tem alguma posição? Ou Juber? Juber, pode falar, Juber. Eu estava recordando aqui, Fábio, que foi feita uma não sei como dizer isso, a criação de um grupo junto ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos e ao Conselho Estadual de Meio Ambiente, numa reunião conjunta. Acho que até o Bruno, se ele estiver aí ainda, Bruno estava lá nessa reunião, e eu não sei qual foi feito o andamento que foi dado junto ao Conselho. Talvez seria interessante que também fosse questionado qual está o andamento desse grupo junto aos conselhos. Eu não lembro qual que era o objetivo.
O objetivo era exatamente discutir sobre a situação da implantação desses 41 empreendimentos hidrelétricos na Bacia do Corumbá. Eu não sei como, talvez fazendo uma busca nas atas das últimas reuniões do Conselho, se não me engano, foi uma reunião conjunta, inclusive, tanto do Conselho Estadual de Meio Ambiente quanto do Conselho de Recursos Hídricos. Acho que talvez o Thiago ou o Bruno também estavam lá nessa reunião. Não sei. Só teve uma reunião, pelo que você lembra? E tem bastante tempo. Eu acho que, inclusive, isso foi antes da pandemia, se não me engano. Ou bem no início da pandemia, tem muito tempo. E eu não sei se foi dado continuidade ou quais foram as medidas tomadas pelo... Eu, pelo menos, teoricamente, eu teria participado do grupo, mas eu não fui convidado para nenhuma reunião. Então, acho que não houve reunião. Oi, Gilber, tudo bem? Oi, Thiago, na verdade, pode falar. eu também não participei. Tudo bem, Fábio? Eu também não participei, não, tá? E eu acredito que não se reuniu, tá? Eu também não lembro. Tá. Dessa reunião do conselho, eu também lembro, eu participei. Deveria ser uma reunião importante, né? Porque... Tá. Mas pode sair então a gente pode sair um documento aqui do GT, do comitê lá, pedindo informações ao Conselho de Recursos Hídricos e o comando, né, de meio ambiente. Acho que é tranquilo. Mandar encaminhar lá para quem está secretariando executivamente é o João, né? Então acho que é bem tranquilo. Uma vez que nós somos diretamente afetados, né, aqui da Bacia do Corumbá, e quer dizer, nós estamos aqui com problema ao lado, né? Mas as discussões do Conselho são importantes, né? Reúne todo o grupo do Estado de Goiás. Fabrício, por favor. Não, é só dizer assim que o Gilber está bom de memória, né? Porque eu não lembro também, eu tenho que pesquisar aqui os documentos, né? E quais foram as atribuições com essa relação conjunta. É uma boa questão, um bom desafio, porque eu nem sei qual foi a reunião, né? Não estou com isso aqui na memória. Mas aí a gente pesquisa também e jazinho a gente coloca ali no grupo, compartilha. Né? E com o documento, se houve, né? Porque reunião com certeza não houve, né? Mas qual foi o comando, né? De ter essa reunião conjunta. Fabrício, foi uma reunião conjunta, eu acho, se não me engano. Aí eu acho que é mais fácil identificar. Foi uma equipe conjunta. Entendi. Normalmente aquelas conjuntas eram do Minha Fonte, né? Era alguma coisa assim. Isso mesmo. Tá. Não, perfeito. Bom, se puder nos ajudar aqui. Sim, vamos busca isso. Aí. Tá bom, vamos marcar então para o dia 26 de setembro, a próxima reunião, em função de a gente localizar esses documentos, trabalhos, e tentar fazer um resumo, né, mais um, e partir já para decisões mais claras e objetivas. Mesmo horário? Pode ser, sempre segunda-feira à tarde foi pedido na última reunião, isso, 14 horas. Dia 26, 3 semanas, né? 4 semanas. Se ninguém tiver mais nada a dizer, né, a gente dá por encerrado. Eu agradeço a presença de todos, agradecemos. E qualquer coisa, vamos falando pelo grupo também, né, e colocando a par todos aí eu também vou procurar fazer isso, do que está sendo conseguido e feito. Obrigado a todos. Boa semana.